cara, me cuti, pelo uso da máscara, então pelo cabelo, pela roupa, cada um tem então, assim, não deixe de levar por conta disso, não. Tente, ó, vai viver, eu acho que a palavra é viver. Você a cada minuto ali está vivendo, e não que é que não é que as outras pessoas elas têm uma opinião, mas elas não sabem o que isso representa para mim. É diferente, é um sentimento, eu sei. mas que foi. Eu sempre dizia, me deram um limão, eu fiz uma limonada. Mas nesse momento agora, quando eu raspei a cabeça, 2 dias antes eu já estava começando a dar uma melhoradinha. E no momento que eu raspei, o meu emocional melhorou. Não vou dizer para vocês assim que tenha melhorado muito, entendeu? Mas eu tenho força para reagir. Mas lembra da semana passada? Vocês ouviram falar no caso da Denise? Assim, voltando atrás, no início do tratamento, essa calvície aí, né, que a gente precisou enfrentar, que nós precisamos enfrentar, foi um sinal de despertamento, de força, de resignação. Tinha vários sentimentos aí dentro de tudo isso, e que representa uma superação. A gente falou sobre isso, né? E aí, assim, essa imagem, essa representatividade dessa força foi parte do que você encontrou para te dar força, para resgatar aquela Denise lá atrás do tratamento. Você resgatou essa imagem e foi muito bom. Isso foi o que você encontrou para te dar força, foi 10. E realmente nós vimos a diferença. Nós estávamos aqui, né? Nós vimos a diferença da primeira sessão com essa agora. Com você cortou o cabelo. Isso. Com certeza. Só quem vivenciou, viu e me viu nos últimos. Porque assim, ó, teve uma pessoa, eu falei, Fátima, eu chamei ela no privado, Fátima, a pessoa se preocupou comigo, ela gosta de mim e tudo, mas ela se preocupou o que os outros iam pensar. E muitos, até falaram que meu filho também trabalha na área da saúde, a tua mãe está fazendo tratamento de novo. Algumas pessoas me perguntaram, e eu ria, e eu dizia, não, tá tudo bem, graças a Deus, foi a opção. E eu não estava preocupada com isso. E essa pessoa também me ligou e me disse assim, porque, sabe, eu não vou te criticar, mas é que pode as pessoas achar que a doença voltou. E eu falei, Fátima, eu tive mal quase um mês. E ela não sabia como estava meu emocional, ela não sabia como eu estava. Então. Entende? Porque às vezes existiu, eu falei muito isso, assim, no começo do tratamento, existia coisas muito pior que o câncer dentro de mim. E ainda existe. E que precisa... Eu preciso curar. Por isso que nós estamos aqui, nós estamos juntos, com certeza. E isso, né? Conseguiu assistir o filme? Menina, o que vocês acharam? Eu assisti a primeira parte. Eu estou pela internet desde ontem. Eu vou deixar a Ieda falar primeiro, desculpa, Ieda. Vai lá. Eu assisti assim, é muito forte, é um depoimento muito forte, viu? Inclusive tem um depoimento sobre câncer também. Não, eu não assisti. Não deu tempo, eu deixei para terminar depois, porque a escritora, ela é paciente oncológica, ela teve câncer. E aí eu até fiz eu ia colocar, acabei não colocando, eu concluí. Mudanças na nossa vida é uma jornada onde aprendemos a expressão da nossa vida, é o querer mudar. Aquele depoimento, a parte quando ela relata a vida dela, onde o estupro, não sei o quê, aquela coisa, a questão toda, ali foi muito forte. Foi horrível. E se trouxermos para a nossa, né? O que nós estamos vivenciando é querer mudar. E uma coisa que me chama a atenção: nossa vida mudará para uma nova direção, independente do que se acontece, ela foi do como ela viveu. E no nosso caso, sendo paciente oncológica, né? Nós precisamos dar o nosso primeiro passo, viu, Denise? O primeiro passo você deu. Então, isso aí, ó, tem a ver com o nosso... Nós temos também que pensar de um modo diferente. Não existe uma receita pronta, né?
mas existe algo que a gente tem que estar trabalhando a cada dia. Nós somos capazes de mudar, e podemos mudar. Acho que foi uma das, assim, as frases que mais me chamou a atenção, sempre da O mudança. pensamento é a chave. Pensamento é a Isso. chave. É o que eu falo para vocês. O sentimento, né? Que a gente está assim, eu não estou bem, eu estou estranha, eu estou com Isso. medo, estou triste. Que está por trás? O que está por trás desse sentimento? Tem um pensamento que está gerando. Isso. Ele não brota. Você não está triste por acaso, você não está com medo por acaso, ninguém está ansioso por acaso. Então é Tem importante algo, nós né? identificarmos, porque, olha, quando nós fazemos aqui um relaxamento, Uhum. não é? Uma coisa de 2, 5 minutos que a gente faz. A grande parte de nós, se nós nos concentrarmos, tá tudo certo, fica bem. Nossa, eu estava tão. Eu estava mal, eu estava para baixo, eu estava triste, depois eu fiquei bem. É uma Porque questão, e são segundos, né? Quer dizer, minutos, que você consegue a concentração, né? É a questão da concentração. o pensamento, gente, pensamento, porque naquele momento tem alguém direcionando. Olha, então imagina que você está num local, imagina que você está vendo isso, imagina isso. E aí, quando você imagina, você está pensando naquilo. E quando você está pensando, você altera o que você está sentindo. Só que é aquele momento, é como quem crê, né, frequenta algum local, uma religião, uma igreja, você vai na igreja, ou no centro espírita, enfim, né, cada um tem a sua crença, você vai no local, e aí, naquele tempo que você está lá, minha semana foi horrível e tal, e parece que você sai leve, você ouve, né, ouve uma palestra, toma um passe, você sai leve, que maravilha, olha só, colocou o pé na rua, mudou a vibração, mudou o pensamento. Isso. Não é assim? É. Até que está lá, aqui também, a gente faz um relaxamento, tá legal, nossa, que maravilha e tal, desligou, Volta volta o pensamento. Agora, eu vou assistir. Depois eu vou assistir o final, senão o depoimento é muito forte. Eu acho assim, né? É também assim, ter a coragem de relatar algo, né? De conviver, de relatar, porque geralmente a gente tende a nossa mudança de vida, né? Não sei, de estar mudando, de estar buscando o melhor. É como, né? É o pensamento. Hoje nós perdemos uma amiga, paciente oncológica, que ela não aceitou a doença, ela se deixou. Então, assim, sempre quando eu conversava com ela, mas é a questão do. Se deixar, se entregou mesmo, se entregou, porque achava que isso aqui, então, é a questão do pensamento. Você pensar positivo, mesmo diante de toda dificuldade, que nós não sabemos, porque cada um nas suas casas que sabe o que é que passa, não é isso? Cada um no seu ponto sabe isso. Então, nós, como a gente não é para julgar, a gente não está para julgar, acho que é para ajudar o outro, eles vão melhorando a cada dia, né? A cada dia, a cada sessão, a cada conversa, até. Então, está chovendo, meu Deus, uma chuva bem forte. Aqui choveu à tarde, aqui em São Paulo. Imagine que amanhã tem um evento e uma piscina, viu? Com as crianças. Depois a chuva, com trovão, raios, não vai para lugar nenhum. Oh, meu Deus. Então, assim, voltando, cada um sabe o que passa na sua casa, no seu lado, no seu trabalho, na sua vida, mas sempre a querer mudar, né? Buscar onde precisa. Exatamente. Onde precisa isso. Esse pensamento, Denise, você tem que buscar, só você pode descobrir a raiz. Por isso que eu trouxe para vocês o exercício das crenças, né? Isso. Eu esqueci de mandar. Olha aqui, quando a Denise fala da ansiedade. Pode falar com Sou ansiosa demais. E aí a gente traz um pouco da outra semana. Eu fiz, esqueci de enviar. Me manda, dá tempo, me manda aqui. Eu estou vendo aqui.
Dá para linkar, né? Nós falamos sobre ansiedade na semana passada. Ô, Dani, eu não tô Acho que eu vou isso ainda, vai. Fala lembra pra da minha. Na pessoa tal, tem como você falar uma dopamina eles pequenos. Deixa eu desativar o som. Desativei o som. Daí. Peraí, ela quer falar? Agora não. Ela quer falar alguma coisa. Agora não volta. Peraí. Não, eu Aí tá, consigo. voltou. Não, Voltou. eu tô dizendo, ele ia fechar o som, porque a minha entrou aqui, mas eu não posso, eu Não acabei tem esquecendo de problema. fechar. Não tem Eu vou problema. enviar. Pode falar que eu estou ouvindo, que eu vou fechar aqui, enquanto eu procuro aqui o... Tá. Então, primeira coisa, eu pedi 1000 desculpas para vocês da última sessão. Eu não sei o que aconteceu. Eu estava gravando, eu não consegui. A gente faz uma retrospectiva, não consegui localizar o vídeo. Mas esse daqui eu já vou fazer assim. Eu não vou nem editar ele. A gente acaba. Amanhã eu já libero para vocês a gravação. Então, assim, recapitulando, na sessão passada, nós falamos sobre ansiedade, né? Da sua. O que marcou mais, a gente percebeu da sua lista, né, Denise? Falamos, você já trouxe a ansiedade, o que mais aqui, né? Vamos voltar aqui. Denise, né? O que mais? Eu vi aqui. Trazer alguns pontos. Estresse, né? Você colocou estressada. Falta de confiança também, você trouxe falta de confiança em si mesma, insegurança. Então, são pontos, você vai fazendo a conexão com as crenças. Deixa eu abaixar aqui meus. Eu enviei no outro número, viu? O... Ah, perfeito. Estou baixando aqui. Tem controlando aqui. Então, aqui, primeira coisa, sou ansiosa demais. Isso atrapalha muito. E aí você começa a perceber aí, né? A insegurança, vários outros fatores, ele traz ansiedade. Não é? Então, quando você está diante de uma situação, muitas vezes, que você precisa tomar algum tipo de atitude mais drástica, mas é o que a Eda colocou aqui, né? Tá? É um passo de cada vez. Isso já foi um passo muito bom. E muitas vezes, diante de uma atitude mais, uma decisão mais difícil, e aí uma pessoa que já traz uma insegurança maior vai trazer uma ansiedade ainda maior ainda. Ansiedade todo mundo tem. Isso me atrapalhou tanto. Eu te falei, em 2018 eu me formei em técnica de enfermagem e durante todo o curso, 2 anos e meio, eu sempre disse que eu não me sentia segura para atuar e era na administração de medicamento, porque eu tinha medo de matar um paciente. Eu sempre deixei muito claro isso, eu nunca tive vergonha de falar isso. E essa insegurança eu sempre tive, ela só aumentou, até por causa das coisas que foram acontecendo na minha vida no decorrer dos anos. Desde criança eu trouxe ela comigo. O medo, tinha muito medo. E aí isso me impediu, assim, nunca me senti segura sequer para fazer uma prova, nem na escola, nem no curso, em nada. Eu sou muito agitada, eu acho que eu quero fazer muitas coisas ao mesmo tempo, procuro concluir elas, mas a insegurança eu acho que me domina. O receio é tanto, e a minha filha até um dia perguntou assim para mim, ela foi acompanhar uma colega que estava no hospital, uma amiga, e ela viu a técnica ir buscar no bloco cirúrgico, e ela pegou o celular na mão, ela estava com luva, e com essa luva ela apertou o botão do elevador, e ela me perguntou, mãe, isso está correto? Eu falei, não, isso é contaminação. Ela falou, tu não queres trabalhar ainda? Tu não te sente segura para trabalhar? E aí, ainda ela me citou outros procedimentos que foram feitos no leito, no quarto e tudo, e eu disse para ela, isso não está correto.
mas sou eu, entendeu? É você. Isso sou eu não consigo. É difícil eu falar essa palavra para vocês, eu não consigo. É muito difícil eu inverter essa palavra. O filme fala isso. Eu só comecei a ver. Aquela parte ali que ela relata dos estupros, dos abusos desde criança, e abuso físico, espancamento, os vizinhos que quiseram estuprar, o que estuprou, o padrasto, tudo. Eu tive um pai, eu tive uma mãe amorosa, carinhosa com a gente, que cuidava, que preveniam a gente, assim, que preservavam a gente, né? Mas eu não sei. E aí tá, e aí eu casei muito nova e durou 25 anos entre namoro e noivado, e acabou resultando também, não foi concluído aquilo, mas entre nós é uma coisa que não fica aberto. Aí, de repente, do nada, uma pessoa que toda a família admira, assim, e aí tu vê, assim, que a pessoa casou contigo, e aí e a pessoa queria ficar com a tua irmã, entende? E aí aquilo piora mais, e a tua irmã não fez nada para aquilo, assim, são duas mulheres que são vítimas de uma coisa que não era para ter acontecido, duas mulheres que não pediram para acontecer aquilo, entendeu? E foi o final do meu casamento, foi isso. Aí eu fiquei 6 anos sozinha. Aí eu falei, se um dia acontecer de novo, eu quero uma pessoa mais velha, que não beba, que não fume, que, que gosta das mesmas coisas que eu, que vai na igreja comigo. Essa pessoa veio. Eu levei 8 anos para descobrir que era um pedófilo. Entende? E aí isso só foi destruindo, só foi destruindo. E aí eu vejo nos outros, gurias, eu admiro as coisas mais lindas quando eu vejo os casal, ainda vejo gente jovem de mão dada e abraçado. Aí eu olho e digo assim, não, mas isso aqui ainda existe, por mais que eu quero deletar essa parte em mim, se eu pudesse matar, eu queria matar, para nunca mais procurar isso, entendeu? Para não sofrer por isso. E eu vi quando aquela mulher falou na palestra dela, que uma criança, uma menina, ser estuprada, que dá um filho, perdoar, entende? É um passo de cada vez. Quando eu vejo vocês falar, é como tu disse, Di, aqui, nesse momento, tá tudo maravilhoso, tá tudo bom, eu tenho que exercitar, aí eu exercito o pensamento durante o dia, daqui a 2, 3 dias, eu tô lavando um bote de banheiro, e aquilo vem na minha cabeça, eu desejo assim, ó, que a pessoa pague o que me fez, a dor que ela me causou, eu quero ver, entendeu? Não é praga, não é nada, mas eu acredito na lei do retorno, o que se faz aqui se paga, e aquilo me consome, e não existe esperança para uma coisa melhor, eu não vejo, eu não acho, entendeu? Isso tudo, e aí só causou mais dor e mais insegurança, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e a cada tentativa que se quer que se aproxima, por exemplo, apareceu uma pessoa que não tive nada, a não ser 2, 3 beijos em julho, e me enredou 5 meses, me fez esperar, e eu respeitei, e eu encerrei dia 7, quando foi dia 10, aí vai lá e assume um relacionamento, diz eu te amo ao vivo, para todo mundo, uma cidade onde disse, eu tenho uma namorada em Pelotas, ela se chama tal e tal, entendeu? Declarou para todo mundo, e aí não era amor, não era paixão aquilo, mas eu tinha que largar aquilo, porque aquilo nunca foi meu, mesmo não querendo aquilo, mas foi outra pessoa que cruzou meu caminho e veio para enganar. Então não existe confiança em mim. Eu não tenho. E não consigo. Eu estou falando disso porque isso é a raiz de tudo. Eu consigo ver que a raiz é a profissão, é espiritual, é mental, é a Denise mulher, é a Denise profissional, é Mas, a Denise. Denise, ó, quando você fala de que precisa se valorizar mais, acreditar mais em você, então, dentro dessa necessidade de acreditar mais em você, existe culpa em relação a você? Você se cobra demais nesse sentido? Existe essa culpa? Puxa, mas por que Eu que me, eu eu me escolhi essas culpo pessoas? porque Por eu que me que eu culpo confiei nessas pessoas? Eu me culpo porque eu sempre achei, isso que vocês falaram, e é o que eu acredito, que o ser humano ele é capaz de mudar se ele quiser, mas ele precisa querer.
E eu sempre fui de acreditar nessa possibilidade. E aí eu acho que eu fantasio, eu acho que eu sou muito sonhadora, muito boba, abobada. Eu já digo, eu sou bobalhona, que as pessoas. Talvez não veja pelo lado pelo lado da bobagem, não. Eu acho que é como a gente vem sempre discutindo, né? Eu acho que é um passo de cada vez. Você vai superar, tenho certeza disso. Tenho certeza. As questões de relacionamento, de casamento, mal resolvido ou mal, sei lá, e cada um tem um, né? Nós estamos para até para julgar o que foi o seu passado, o meu, ou do outro, do outro, do outro, mas eu acho que você tem que pensar primeiro em você. Diante de tudo que vem, né, ao longo, porque também não foi um dia só. Hoje eu tento, quero pensar em mim, entendeu? Esquecer o resto. Isso. Não é fácil. Eu também saí de uma Mas separação. aí que tá, né? Também dentro de tudo isso ainda tem essa questão. Eu sinto que tem essa questão da autoimagem. A autoimagem é muito forte. Né? Eu tenho que acreditar mais em mim, eu tenho que me valorizar. E aí, para que isso? E eu lembro aqui que você falou sobre seu passado, sua infância, criação. Então, e muitas vezes, não é só a Denise, todas nós, né? Todas nós passamos a vida toda querendo provar alguma coisa lá de trás. Por isso que é importante ainda essas crenças aqui, tudo que está aqui, a Fátima chegou. Tudo que está aqui reflete os nossos sentimentos, as nossas atitudes de hoje. Essas crenças, elas são aí, né? Por isso que é importante trabalhar elas. Quando a gente vai analisar, e assim. E são elas que valem. Não adianta, assim, é interessante, nós estamos aqui interpretando, avaliando algumas crenças, mas a crença que está valendo é a nossa, a crença que real é a nossa. As pessoas vão falar, Maieda falou, tudo bom, Fátima? Boa noite. Boa noite. As pessoas vão falar, cada um tem né? Cada um vê de um jeito, as pessoas vão criticar, sempre vai existir, as pessoas vão nos criticar e tal. Agora eu vou dar um exemplo para vocês, se a Fátima concorda. É assim, quando nós recebemos uma crítica, como que nós vamos diferenciar se a crítica afeta ou não? Quando a crítica afeta, quando nós ficamos assim muito, né, fica com raiva, chateado, indignado, como que a pessoa pode fazer isso? É quando aquela crítica, vou dar um exemplo, alguém fala para mim, nossa, você engordou, né? Nossa, como você engordou, que estranho, o que está acontecendo com você? Eu tenho problema com o meu peso, se eu tenho um problema com o meu peso, se eu estou assim, não me aceito, eu estou insegura, eu estou me sentindo mal, estou me sentindo feia, estou me sentindo gorda, por exemplo, aquele comentário vai fazer um mal terrível. Geralmente as pessoas Mas perguntam, não é. Eu não sei se vocês já perceberam. Não é assim. Assiste alguém. Você me parece que está doente, você me parece que teve um câncer. Não é assim? Uma das coisas, no caso, as pessoas me perguntam, poxa, você não quer fulano, tal, ficou assim, assim. Aí eu costumo, né, responder que cada pessoa é de um jeito. E aí também não se conversando muito, não, porque senão vai haver uma discussão. Se eu sair aqui, porque está trovão, raios e trovões e muita chuva, viu? Não tem problema. Mas assim, eu não sei se vocês concordam, quando uma crítica me afeta, é porque eu não estou segura quanto à situação. Então, por exemplo, eu optei por não fazer reconstrução da mama. E eu lembro que o mastologista, minha mastologista nem tanto. Tem o mastologista do posto e o mastologista do hospital onde eu me trato. E o médico que descobriu, né, que fez a biópsia, ele, não, nossa, mas como assim? Não, você é jovem e tal, não, né, você faz e tal, mas eu estou tão segura de que eu não quero, eu estou bem
Eu não tenho necessidade. Não tenho necessidade, isso não me afeta emocionalmente. É como isso aqui agora. Exatamente. E assim, agora, se isso fosse uma questão emocional, se eu tivesse, sabe, me sentindo assim, ai, não conseguisse me olhar no espelho, né? Se é uma coisa assim que ainda estava muito mal resolvido, se tivesse ficado alguma situação aí, né? Puxa, como assim? Eu fui mutilada, né? Uma situação aí, um conflito emocional. Se uma opinião dessa faz um mal terrível. Vocês entendem? Um comentário desse é a morte, né? Uma coisa assim, e vai me deixar pior ainda, mas não foi ele que me deixou mal, não foi ele que me influenciou. Eu já estava Decidida. sensibilizada, machucada, não é assim? Não, eu digo assim, quando um comentário afeta, é porque nós estamos sensibilizados, nós estamos, né? Nós estamos aí em conflito interno, e aí vem algo de fora, um comentário de fora, aí vai afetar. Agora, se eu estou segura, se eu estou bem, não faz nada. Então, não vai afetar, pode ser o pior que for, podem falar o que for de mim, não vai me afetar. Só me afeta quando eu não estou bem. Uhum. Eu concordo também. Eu estava muito sensibilizada emocionalmente quando fui diagnosticada com câncer. Eu tive muito problema com isso, com não aceitar as mamas. Primeiro, eu nem pensei na hipótese de não fazer a reconstrução, eu não era tão decidida, tão autêntica, assim, decidida como a Dia, assim, porque o meu emocional estava muito abalado na época. Eu estava passando por várias situações, por vários momentos de estresse, vários problemas e desafios para resolver, e eu estava num conflito interno comigo mesma, e isso me causou uma total insegurança. Então, eu optei pela cirurgia da reconstrução imediata, já fiz a cirurgia na mesma cirurgia da retirada da mama, até mesmo por indicação do médico, que os médicos também prezam bastante essa parte da estética, né, e da feminilidade, que a gente vai se sentir menos mulher, e muitos médicos, então, trabalham já isso também desde da orientação de fazer a reconstrução. Mas eu não sabia que, mesmo fazendo a reconstrução, eu jamais iria sentir novamente minhas mamas. Então, porque se eu soubesse tal detalhe, como eu sei hoje, eu não teria feito, porque é como a Di disse, não me faria falta, porque eu não tenho as mamas, eu só tenho elas esteticamente mesmo, para as outras pessoas ver, porque eu não sinto nada. Elas estão totalmente dormentes, né? A sensibilidade não voltou, e então elas estão ali, como se diz, entre aspas, para fazer volume, né? Para dizer que estão ali. Mas ao invés delas me dar um suporte emocional, ou então me deixar mais feminina, ou me deixar mais sensual, ou mais atraente, ou me dar mais prazer sexual, não. Eu, independente de ter ou não ter mamas, né, eu consegui, com o tempo, né, trabalhando o meu emocional, eu consegui perceber que não é as mamas que vão determinar a minha feminilidade, sexualidade e também a minha aparência física. Se eu não tivesse a mama hoje, eu tenho certeza que não é isso que eu quero que as pessoas vejam em mim. Eu quero que elas vejam o meu interior, que elas vejam a minha capacidade, a minha essência, o jeito de eu levar a minha vida, o jeito de eu assim, trazer para as outras pessoas essas experiências, assim, isso que eu quero que eles vejam em mim. E não se a minha mama está perfeita, até porque ela não ficou perfeita, ela ficou deformada devido à radioterapia, então eu vou ter que fazer uma cirurgia de reconstrução em breve, não sei bem quando, e estou trabalhando o meu emocional para
quem sabe retirar elas e as próteses e não colocar mais. Então, assim, é uma decisão bem difícil, assim, a gente é muito questionada, como a Di mesmo falou, ainda mais a Di, que é mais jovem ainda que eu, a gente é muito questionada por quê. Assim como a Denise foi questionada sobre por que raspar o cabelo, assim como outras pessoas são questionadas, mas tu está em tratamento e nem parece doente, como se fosse obrigatório a gente parecer doente, né? Então, é assim mesmo, é assim mesmo. E por isso que a gente quer tanto trazer, né, esse tratamento do controle emocional, mental e emocional que a gente quer trazer para que as pessoas possam ter. Pode falar, Denise. A Di, a gente estava falando sobre o emocional e os pensamentos. Eu fazia a minha mamografia sempre no mês de março, porque meu ex-marido tinha Unimed, e então março é meu aniversário, eu sempre fazia naquilo ali. E a gente separou em dezembro, e naquele ano, em março, eu não vou botar culpa, eu não estava com cabeça, eu não fiz, deixei passar aquele ano. E eu engavetei a última, eu pensei que fazia um ano que eu não fazia. Aí, no outro ano, quando chegou março, eu me separei em 2018, dezembro de 2018, e em março eu não fiz. Aí eu pensei, deixei, passou outubro, aí quando chegou outubro, março, não vou fazer no outubro rosa, que aí eu consigo gratuito, aquela coisa toda. Não deu tempo. Em setembro apareceu, e não havia sintoma. Mas eu vejo, eu não boto a culpa a responsabilidade de não ter feito a mamografia por causa da separação. Mais uma vez, eu vi uma palestra do Dr. Laí Ribeiro, que ele fala que normalmente aparece do emocional, vem o câncer, na mulher, o câncer de mama, ou quando ela perde um filho, ou quando ela separa, tipo uns 2 anos depois. Foi o que aconteceu comigo. Hoje, com tantas coisas, como agora, como a gente está fazendo, e a terapia que eu faço aqui com a minha psicóloga, eu vejo que foi de fundo emocional. Para mim, além da genética, a carga genética, eu vejo, é como se tu recebesse um golpe, uma punhalada, e ali descarrega no teu peito. E eu fiz massoterapia também. Então, a gente vê essa coisa do campo energético, tudo que descarrega na carne. Tipo, quando a gente está tenso, quando a gente está nervosa, a gente costuma atacar trapézio e a gente diz, eu estou atacado do fígado. Mas não, ele só descarrega no trapézio e no estômago, aparelho digestivo, né? E assim, eu acho que foi. E quando aconteceu de eu ir para o bloco cirúrgico, antes de ir para o bloco, quando eu conversei com meus filhos, e ele é do bloco cirúrgico, ele não quis participar, ele ficou do lado de fora, eles ficaram monitorando, a gente tinha amigos lá dentro que mostravam pelo celular o que estava acontecendo para ele. E para minha filha, eu disse para minha filha, se eu vou para o bloco, e eles não sabem o que eles vão fazer, como eles vão retirar, porque estava atrás da auréola, não tinha sintoma, né? E ele não sabia se ele tem que tirar ali a auréola toda, o bico da mama, como é que ele ia fazer. E aí eu disse para ela, se eles retirarem toda a mama, quando eu voltar para o quarto, eu quero que tu me diga. Eu só queria que ela me dissesse. É porque tu carrega aquele corpo, aquele membro contigo uma vida inteira, né? E tu choca porque do nada tu é mutilado. Eu trabalho como oncologista aqui em Pelotas, que é chefe da FAMED aqui. E ela sempre diz que quem vai fazer rádio não bota prótese. Não sai do bloco com prótese. Faz a rádio primeiro. Depois, no futuro, se quiser, bota. Mas não faz. Só para vocês terem uma ideia, nós éramos duas. A moça que me substituiu como babá, ela tinha 36 anos, a mãe dela estava, a irmã dela estava. Ela fez a cirurgia, ela saiu com as próteses do bloco. 1 ano e meio depois, ela não obedeceu a perna dela quando ela foi levantar, eles levaram para o hospital. Ali ela ficou, ela durou 1 mês e 5 dias, a metástase subiu para a cabeça. E ela não teve a mesma sorte que eu. Eu tenho feito uma reflexão sobre essa coisa de ter raspado a cabeça e de ter criado força e coragem com isso, ter resgatado aquela Denise lá atrás. É que não era
eu sempre lutei para que as pessoas vissem o meu valor interior como pessoa, como a Fátima falou agora. E esse lado eu não vejo as pessoas verem. E a gente é muito cobrada como mulher quando a gente tem isso. As pessoas falam muito, e com a psicóloga daqui eu vi assim, guerreira, guerreira. Mas eu te pedi para ser guerreira? Se tu me chamar de guerreira? 100% guerreira a vida toda. Mas eu só levo na cabeça que no emprego eu sou guerreira. Para aí, eu não sou a guerreira. Guerreira é aquele que me sustenta, me levanta. Só para aqui todo dia e diz, respira. Né? Eu sempre usei muito isso. E se a gente for avaliar, seja independente da religião que for, aquele que tem fé, que tem uma crença, eu, como não frequento mais igreja, já congreguei, igreja evangélica, não, hoje eu me considero cristã, mas eu tenho um Deus que é por mim, que não desiste de mim. E aí, quem tem a fé, eu vejo, não é que as pessoas, eu mereça mais que os outros, mas aquele que exerce o poder da fé, ele tem uma recuperação mais rápida. Eu percebo isso e vejo em várias pessoas que, assim, aquelas que não têm, elas esmurecem mais rápido, elas se entregam mais rápido. Uhum. Mas É uma coisa que eu estava pensando, Denise, nesse aspecto, né, que você colocou aqui, de confiar, de poder confiar mais em você, ter a questão da ansiedade, de acreditar, né? Na verdade, de se valorizar mais. E aí, se a gente for, essa crença nasceu lá atrás, você falou alguma coisa dos seus pais, né? Seu pai, principalmente. Então, aí, muitas vezes, nós passamos a vida inteira tentando provar isso. Para que, mas meu pai já não está mais, por exemplo, meu pai já não está mais aí. Não importa, não importa. Pai e mãe é eterno, né? Ninguém vai perguntar, seu pai, qual o nome do seu pai? Qual o nome da sua mãe? Ele está vivo ou faleceu? É a imagem fica dentro da gente, aquele pai interno está aí dentro. Então, eu vou te convidar depois, na direção de casa, se você topar, vamos trabalhar, dá para trabalhar um pouquinho aí disso. Você escreveu, o que você falaria para ele hoje? Escrever uma carta para ele. Bom, olha, eu vou te dizer uma coisa. A minha mãe e a irmã dela casaram com 2 irmãos. E a minha prima teve câncer de mama, 7 anos atrás. E aí eu digo que eu vivo pelo amor. E a minha prima dizia para mim, muito magoada, ressentida, ela dizia, eu vivo pelo ódio, que me move é o ódio. Decepcionada com a vida, com muita coisa. E aí eu falava com a minha terapeuta até sobre isso. E aí eu comecei a mudar a cabeça quando eu comecei a fazer terapia. E eu não via essa questão de arrogância e coisa e tal. E aí, falando aqui com a Miriam, e eu falei assim, e aí eu falei para minha prima várias vezes, ela disse assim que ela acha que para se relacionar com alguém, só se for alguém que já teve câncer, porque senão ela perdeu a mama toda. E ela diz assim, eu nunca vou conseguir, eu não consigo nem tirar a roupa na frente de alguém. Ela é uma mulher muito bonita, mas e ela nem pensa em reconstruir nem nada. E aí ela diz assim, e aí eu digo assim para ela nunca teve amigo, ela é filha única. E agora a gente tem um grupo que a gente se reúne, faz janta junto, sai às vezes para dançar junto. E aí eu digo para ela, vamos viver que o pai e a mãe não estão mais aí. E aí eu digo, não, tia, o pai e a mãe não estão mais aí, vamos viver. E aí esses dias até achava que a gente tinha bebido. Ela sentou do meu lado no sofá e ela falava perto de mim, me olhava fixa, e ela dizia baixo assim para mim, porque ela teve uma resistência para vir para o grupo. E ela dizia assim, muito obrigada por tu fazer parte da minha vida, por tu estar me dando isso aqui, né? E eu não sabia dançar, e eu aprendi com um desses amigos que dança com as 6 mulheres e que ensina as mulheres, umas dançam com as outras. Legal, né? E ela veio, e ela começou, ela viu que aquilo ali não tinha sacanagem, não tinha maldade, a gente não está fazendo nada de errado, não está fazendo nada de mal, a gente só estava apenas vivendo. A gente tem direito de brincar, de rir, tudo tão sério sempre foi na vida da gente, tão cobrado. Só que eu confesso para vocês que me incomoda quando me cobram assim, porque
Me perguntem se eu estou feliz, tipo, me perguntem, Denise, tu tá feliz com a tua cabeça raspada? Porque se me perguntar, eu vou dizer, eu tô. Não se preocupem porque eu tô feliz. Aquilo que lá em 2019, assim, era insegurança, não era questão porque o meu cabelo caía, é aquilo que eu não sabia. Gurias, eu matei, quando eu me separei, fazia 2 anos e meio, a minha parte sexual, eu matei, porque eu vivi 8 anos casada com um homem que na época tinha 60 anos, quando eu me casei, e durou 8 anos. E a gente não tinha vida sexual, ele nem olhava para mim. Então, eu respeitava ele. Aquilo não fazia parte. Eu imaginava, eu fantasiei, eu criei na minha cabeça uma imagem de uma pessoa meio que parecida com meu pai. Eu já li sobre isso, que as mulheres têm muito de fazer esse tipo de coisa. Assim. Eu aguentava ele falar alto comigo. Eu via, às vezes, meu pai falava alto com nós, com ele não batia. Mas quando ele não gostava de uma coisa, ele também falava, ele era carinhoso com os filhos e com a mãe, mas ele também falava alto. Né? Eu achava que não era normal. E eu fui aceitando. É o modelo. Hã? É o modelo. É. E aí eu matei essa parte. Aí eu me separei e eu disse, eu não quero andar de mão, não. Eu fechei. E aí, quando aconteceu, e eu fiquei 4 dias parada, e quando eu fui pro mastro, eu perguntei para ele, o que vai acontecer comigo? E essa parte foi uma parte que eu perguntei. Eu fiz reparadora, não perdi a mama. Eu tenho um corte na lateral da mama direita e um S debaixo da axila, porque eu tinha já tinha 1 ano e pouco, 1 ano já tinha 2 já, um na axila e outro na mama. E aí eu perguntei, doutor, eu vou sentir prazer? Porque eu, na hora, nos 4 dias, tudo que eu refleti, eu pensei, eu matei minha parte sexual. E eu matei, eu fechei isso. O que eu fiz com o meu corpo? A negação que eu fiz com o meu corpo. Olha o que eu fiz com o meu corpo. Será que eu vou sentir? E ele disse assim para mim, eu não sei te dizer. Cada um é um. Eu não sei o que vai acontecer. Umas que para menos, para mais, outras. E aí aquilo ficou assim. E a Denise ficou para mais. Mas a Denise continuou fazendo negação. Por causa da criação que recebeu, entendeu? Exatamente. Porque eu quero amor, eu quero amor. Se acertar com esse pai, mulher. Se acertar com esse pai. E tu sabe que a minha psicóloga disse que hoje o que tem valor é o que desapega mais rápido. Bora se acertar com ele, ó. Os valores, os princípios não existem. Esses valores que eu aprendi de amor, que eu gosto, que eu quero ter, o carinho, o respeito, o companheirismo, o companheiro que eu gostaria de ter, eu não acho. Eu já busquei, mas eu não acho. Não existe, parece que não existe mais. Existe para os outros, para mim, não. E aí ela diz assim, Denise, hoje o que é mais valorizado é quem desapega mais ligeiro. E eu não consigo aceitar isso. É o quê? O quê? Não entendi. Hoje em dia, o que tem mais valor é quem desapega mais ligeiro. Ah, a fila anda. O ditado. E eu não consigo, eu sofro por isso, sofro muito, muito, mesmo, até quando eu faço uma tentativa que não vai avante, ou que a pessoa me machuca, meu Deus do céu. Eu não vou dizer que eu me condeno porque eu tentei, mas eu quero que a pessoa sinta o que ela provocou em mim. Particularmente, é muito sério. A gente tem que tomar um certo cuidado, né? Assim, nessa colocação, eu penso assim, temos que tomar cuidado porque estamos lidando com emoções, com sentimentos. As pessoas hoje, principalmente, não é, Fátima? Principalmente na época que nós estamos vivendo, as pessoas estão com muitos conflitos emocionais. E aí é um risco muito grande de a gente ficar se envolvendo assim. Não estou nem falando questão de religião, enfim, né? Estou nem pensando nisso, hein? Estou dizendo assim, do ponto de vista profissional, a gente trabalha com as pessoas, com as emoções, então as pessoas estão com conflitos muito grandes, várias questões, o mundo está bem conflituoso por si só, então é o que acontece, aí você liga a TV,
não é? Só vocês ligarem a TV aberta de 5h30, é isso, né? De 5h30 às 7 da noite. Eu sei porque a minha mãe gosta de ver telejornal. E aí é incrível. Eu não assisto, mas às vezes eu passo assim, eu estou trabalhando, estou no Eu não computador, assisto. é só noticiário de crime passional. E aí você vai ver assim, peraí, aí eu, né? Por quê, né? Às vezes eu paro assim para tentar entender o porquê. O que aconteceu a questão, né? O assassinato e tal. E aí, falando da história, olha, então esse casal, né? O marido, agora é mulher também, mulher que está matando o namorado, o marido. E aí você olha assim, há 3 meses que eles se conheceram em tal lugar, estavam morando juntos. Eu falei, hã? É. 3 meses. Ai, os amores do enlouquecedor. Não se conhece, não conhece, não conhece. Aliás, é difícil. Fátima é casada há quanto tempo, né? Meu marido, olha, vai fazer quase 20 anos, às vezes tem situações, tem momentos que a gente se surpreende. Imagina alguém que você conheceu há 2 meses, 3, que já está morando junto. Olha, Verdade. o meu primeiro É um prato casamento, entre namoro e noivado, foram 25 anos, eu pensava que eu conhecia, não conhecia. O outro foi 8 anos, eu pensei que eu conhecia, não Imagina você conhecer alguém na noite, enfim, né, por aí, e se envolver, você não sabe, é muito delicado isso. Eu falo para todos os clientes que eu atendo, foco, questão afetiva, área afetiva, cuidado, muito cuidado mesmo. É importante conhecer, quanto mais você puder conhecer, né, então, o ideal é que você se torne amigo primeiro, né, é um bom ouvinte, observe como essa pessoa, como ela lida, como que ela trata a família, se tiver oportunidade, até os amigos, né? Como que ela trata, qual é o trato dela com as pessoas que ela tem intimidade? Porque é isso, né? É quase certo que da forma com que ela trata o outro, que tem mais intimidade, que vai te tratar depois que tiver intimidade. Ai, mas é tão educado, nossa, é um cavalheiro, tal, abre a porta do carro e tal, e de repente você vê com um familiar, com um amigo, uma pessoa bruta que, sabe, que xinga, que trata mal. Você, ele trata como uma princesa, e o outro, ele E muitas vezes depois trata inverte, mal. né? Muitas vezes depois inverte. Provavelmente. Então, isso é Né? a intimidade, né? Então, as pessoas Passa, que têm daí intimidade que passa, tratam passa a tratar exatamente. bem as outras pessoas, às vezes, e a gente passa a tratar mal, né? Ou com uma certa arrogância ou ausência, né? Então, assim, isso é muito delicado nos relacionamentos, né? E a gente pode viver uma vida toda junta que a gente nunca vai conhecer ou a outra pessoa como realmente ela é por dentro, né? A essência dela. Até mesmo porque a gente, devido a traumas, devido a bloqueios, né? A gente mesmo se esconde da gente mesmo, né? Então, muitas vezes, a gente mesmo não busca dentro de nós a nossa verdadeira essência. E por isso que a gente adoece, né? Eu tenho plena consciência que eu também adoeci por desequilíbrio emocional. Hereditariedade tem alguma coisa também na genética, tem um pouco no caso, propensão, como se diz, né, para ter câncer, mas o gatilho mesmo que acelerou foi de fundo emocional e espiritual. E porque eu passei por muito conflito com familiares, comigo mesma, para assumir liderança na igreja. Eu era, um tempo assim, eu era líder na igreja, era catequista, eu era leitora das leituras bíblicas, era
tipo como que se chama, aquelas pessoas que fazem a organização do culto, que é a principal, é tipo uma administradora ali do culto, né, que a gente tinha as missas mensais e tinha os cultos dominicais. Então, eu era assim, eu sempre estava muito à frente da igreja, até que daí um dia eu fui convidada para me tornar ministra da palavra e da comunhão eucarística. E aí eu fiz 800 horas de teologia para mim aprender a atuar na igreja com esse propósito, com essa missão. E essas 800 horas foi muito estudo, foi muita lavagem cerebral, né? Então, muita coisa abriu para mim, muita coisa eu resgatei do meu eu. E aí eu resolvi viver esse eu resolvi assumir esse eu. E me perdoar pelas coisas que eu estava me julgando, me culpando, e me colocar no lugar de filha amada, né, de Deus, e como todos nós somos. E isso gerou um conflito muito grande com a minha família, porque eu comecei a mudar o meu comportamento, eu comecei a tratar melhor as pessoas, eu comecei de perdoar mais as injúrias, as injustiças, eu me tornei uma pessoa mais leal, mais honesta, mais justa, mais certa, assim, nas coisas. As injustiças começaram de me incomodar muito, e eu entrava, né, de boca mesmo, para defender, quando eu estava achando que alguém estava sendo injusto com alguém, ou até mesmo comigo, e isso gerou um conflito muito grande. E aí eu senti, assim, que eu não ia dar conta, que eu não ia conseguir dar conta, porque eu não ia viver uma coisa dentro da igreja, eu não ia ser uma pessoa lá dentro da igreja, perante o altar, fazendo a homilia da palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, levando a comunhão aos doentes, entregando o corpo de Cristo às pessoas para comungarem, e eu virar as costas e sair da igreja e ser outra pessoa, porque a sociedade, né, entre aspas, e a família, não me reconheciam mais daquela maneira, porque achavam que eu estava fanática. Fanática foi a palavra que muitos usaram. Você fez uma lavagem cerebral e hoje você está fanática. E aí aquilo me machucou muito e eu me fechei novamente, né? Vesti a carapuça de novo, né? A escápula, aquela que a gente, que nem as freiras botam, né? Também bota de um lado e bota do outro e fecha, né? E saí do meu ministério, pedi perdão para Deus e saí do meu ministério. Falei com o pároco, falei com o vigário, falei até com o bispo, porque todo mundo queria saber por que eu queria sair. E aí eu falei, porque eu não consigo viver uma dualidade, eu não consigo ser duas pessoas, eu não consigo pregar uma coisa que eu não vivo. E se eu não posso viver o que eu quero pregar e o que eu quero pregar lá perante o altar, ou então até mesmo na vida social, eu não quero dizer para as pessoas façam isso porque está certo, se eu mesma não estou fazendo. E aí aquilo gerou aquele conflito interno e eu saí, eu desisti do meu ministério. E aí eu dei baixo na minha carteirinha, porque a gente ganha uma carteirinha, né, de ministra da comunhão eucarística, e dei baixo na minha carteirinha e saí. Não saí da comunidade, continuei como uma membra leiga, mas o meu aprendizado me abriu muito a cabeça e isso me trouxe uma nova concepção. E a minha esperança era um dia eu poder viver isso na minha vida. Só que eu ia sempre adiando, sempre prorrogando, eu sempre tinha uma desculpa para dizer que quando a minha vida financeira estivesse estabilizada, quando meus filhos estivessem grandes e estivessem formados, daí eu ia virar o coxo, como se diz, e dizer, agora eu vou viver minha vida, e vou cuidar da minha vida, e vou viver minha vida como ela realmente é. Só que isso estava cada vez mais distante, porque parece que sempre vinha um outro desafio, um outro problema para mim resolver. E aí, quando eu me dei por conta que eu não estava mais aguentando, sabe, a situação, isso é a palavra certa, eu não estava mais aguentando e nem suportando o peso da dor que aquilo estava me causando. Aí veio a doença. E ali que eu digo que Deus vem em meu socorro. Eu sempre digo, Deus veio em meu socorro, porque eu estava precisando de socorro. Eu precisava de um tempo, eu precisava daquele susto e também dar o susto, sabe?
outras pessoas também sentiram esse baque, esse susto. Então, isso foi necessário para que eu tivesse uma desculpa, entre aspas, para que eu pudesse me tornar quem eu sou hoje. Então, a gente viver a nossa espiritualidade, a gente viver a nossa essência, por incrível que pareça, não é algo fácil. A gente precisa ter muita coragem e precisa ter muito pulso firme, porque senão a gente volta lá na zona de conforto, porque tá tranquilo, porque ninguém me incomoda, se eu faço o que as pessoas querem, se eu faço o que as pessoas acham certo, daí ninguém vai me incomodar. Então, eu prefiro, às vezes, ficar ali do que bater de frente e viver o que realmente eu sinto e eu penso, e viver a minha essência, porque isso incomoda os outros. Porque a luz incomoda. Quando a luz é muito forte, ela é ofuscante, ela incomoda, né? Quando você está dirigindo e vem um carro de frente ao seu e não baixa a luz, né? O quanto que a luz alta incomoda. Então, imagina se a nossa energia, a nossa espiritualidade está lá em cima e você está numa conexão com Deus, eu digo assim, numa intimidade com Deus, que nem a Denise agora falou, né? Porque a nossa fé, quando ela é potente, quando ela é forte, ela faz milagres. Porque isso, no tempo de Jesus, no tempo dos antepassados de Jesus, já existia isso. Se você acredita, você mesmo move a montanha, né? Então, a fé, ela faz coisas incríveis, inabaláveis, né? Então, as pessoas que não acreditam e que duvidam, elas se incomodam com isso, porque elas, de certa forma, elas invejam a nossa luz, a nossa força, a nossa garra, a nossa determinação, e isso incomoda as pessoas, e aí para a gente viver de uma maneira para não conflitar, muitas pessoas desistem de viver a sua fé e a sua espiritualidade, desistem de falar em Deus, de falar o quanto que é importante para elas a fé e seguir aquilo que o coração manda, porque Jesus era um mestre muito sábio, porque ele sempre seguia a emoção, né, o coração. Ele nunca seguia a razão. Ele brigava com as pessoas, porque ele não seguia a razão. Ele era um ser humano muito sensível, muito delicado, muito coerente, muito leal, e ele seguia o coração. Ele sempre tinha uma palavra para dizer para quem precisava, e ele sempre tinha uma palavra de provocação para dizer para aqueles que estavam errados e que precisavam ouvir, às vezes, algo que ele tinha todo cuidado para dizer em forma de parábola ou em forma de alguma analogia, que a pessoa entendesse para si aquilo, como a Di já estava falando, né, que quando um comentário, uma crítica machuca, você sabe aonde está doendo. Então, Jesus usava muito isso. Então, isso já é lá de anos e anos e anos atrás, trabalhar isso no nosso emocional. E eu dou muitas graças, né, que eu consegui, assim, como que eu vou dizer, me iluminar, me fortalecer o meu espírito para que eu conseguisse passar por tudo isso e que eu não voltasse, porque muitas vezes vocês não pensem que é fácil, porque muitas vezes dá vontade de voltar, dá vontade de ficar quietinha lá, dá vontade de fazer tudo como os outros querem, ou como a maioria das pessoas vivem, só para não conflitar. Mas daí a gente pensa, mas eu preciso defender a minha vida, a minha essência é a minha vida. Se eu não defender a minha essência, a minha vida é vã, a minha vida vai ter uma passagem em vão. Então, ter um câncer por uma origem emocional, me conscientizando hoje disso que foi de origem emocional, para mim, foi a maior bênção que eu recebi na minha vida. Foi uma libertação, foi algo que me fez, assim, tomar posse da minha essência. Então, o que a Denise fez agora também foi um ato com muita coragem, com certeza vai revolucionar muito a sua vida, porque se desnudar, né, se tirar o véu, né, ou se desnudar, ou se mostrar, isso é algo, assim, é muito difícil. Gente, isso é muito difícil. O engraçado é que os outros não conseguem, eles não aceitam, porque eles não entendem.
Eles não entendem. Mas isso que tu fala, essa parte que tu falou, que foi bênção e que veio, assim, na verdade, eu acho que tu vai concordar comigo, que é o stop, que a gente tem a consciência que Deus nos separa para tratar com nós. A gente não para, porque a rotina do dia a dia, principalmente a Denise, que é muito louca. Então, o que acontece? Para aí, que agora é eu e tu. Quero falar contigo. Agora é aqui, ó, olho no olho. Agora é aqui. Agora eu Não vou vai te dar fugir. 1 ano e 5 meses. Vamos ali. E aí, eu nunca proferi tanto, assim, porque eu comecei a testemunhar no Facebook, né? Do que eu vinha vivendo, aquele momento que eu vinha vivendo. E até a gente perdeu uma amiga, que uma conhecida, há uns 2 meses atrás, ela lutou muito. E ela me disse, eu te acompanho, eu vejo, assim, a gente cruzou no consultório, e ela disse, assim, era bem agressivo que ela teve, ela lutou vários anos, e ela fez parte de uma pesquisa, fazia injeções, aplicações e coisa e tal, e ela disse, eu também, ela era uma guria de muita fé. E ela é muito mais moça que eu, e ela dizia, a parte sexual, essa parte, Deus matou em mim, eu não tenho necessidade disso, ela dizia para mim, né? E ela dizia, eu também pensava que nem tu, assim, ela quis me dizer assim, né, que eu estava vendo uma cura que um dia ela também viu, mas que ela realmente... O que eu falei para os meus filhos, e na Carla também identifiquei isso. Partindo do cristianismo, da libertação, da dor, do sofrimento, e eu amo, o que mais que a gente ama? A gente mais... É os filhos da gente, né? Pedacinho de carne que a gente mais ama. Eu pensei assim, Maria, quando viu o filho dela pregado na cruz, ele era um príncipe, unigênito de Deus, né? Sofreu na carne. E a libertação se deu no espírito, não se deu na carne. Quando ele descansou na carne, foi onde ele se libertou. E eu falei exatamente isso para meus filhos. Se eu não vencer aqui, vocês podem ter certeza que a cura vai se dar na libertação do espírito. Com certeza. Então, era uma força que eu buscava em Deus, eu sempre busquei ela em Deus, e acho assim, gurias, eu não tenho vergonha de dizer, por muitos anos, eu tive, acho que umas 5 vezes depressão na minha vida já. 2016 foi a que eu tratei, assim, a ponto de me dar os remédios que não tinha condição de tomar. Eu não sei nem o que tomei, de tanta coisa que eu tomei. E eu deixei de caminhar. E quando eu voltei a caminhar, que eu comecei a erguer o tronco, assim, o corpo, parecia que eu tinha feito uma cirurgia na barriga, porque eu agarrava muito a barriga. Parecia, quem me via tentando caminhar, né, eu morava no condomínio na época, e eu comecei a pegar o solzinho, sair na rua, e eu caminhava curvada para frente. E isso é um tratamento tão grande com a gente. Eu neguei por muitas vezes que eu não tinha desejo de suicídio. Em todas as vezes que eu tive depressão, eu sempre tive desejo de suicídio. E as pessoas censuram, dizem que é covardia. Existe a melhor que tem formação para isso, dói aqui e dói nas costas na mesma altura, como se estivesse rasgando, cortando. Quando tu chega na fase do suicídio, tu não é covarde, tu só quer que a dor passe, tu não pode pensar se tu vai deixar filho, marido, pai, mãe, que vão sofrer, porque tu não pensa mais que tu vai sofrer. Que é tão intenso, né, Denise? 24 horas de intensidade. O único alívio para a dor da tua carne, que tu acha, a única saída que tu vê, tu não vê mais nada, é tu tirando a vida. Eu posso dizer que eu tive isso há 1 mês atrás. Eu posso dizer que eu acho que eu tenho paralisia do sono. Eu pedi para a Fátima orar por mim ontem, e pedi para a Sandra orar por mim. Eu nunca tinha pedido para minha irmã, eu levantei minha irmã meia-noite, minha irmã veio aqui, se deitou na minha cama, saiu daqui 1h30 da manhã. Eu tive uma coisa que eu não sei o que foi aquilo. Primeiro, eu tive 3 fases. Eu tentei dormir à meia-noite, eu estou tentando dormir tarde, tinha tomado remédio para dormir, para ver se eu consigo dormir uma noite completa. Aumentou o remédio da noite,
amitriptilina 2, e eu não estou fazendo uso ainda da Rivotril que eles pediram para mim usar de dia. Eu acho que eu não vou conseguir usar de dia, porque eu acho que senão eu não vou conseguir trabalhar. Só que de dia eu tenho sono, de noite eu custo muito a dormir, se eu durmo muito cedo eu acordo. O que aconteceu? Eu tive 3 estados de sono. Um deles, eu sei que eu tive uma corrente elétrica, que ela fez isso aqui em mim, ela veio na mesma altura das costas, eu estava deitada de lado, porque eu tinha artrose no fêmur direito. Então, eu dou para o esquerdo, eu não consigo nem de bruço mais, eu estava para o esquerdo. E eu senti aquilo, me arrepiou de frio. E eu consegui ali, eu consegui me acordar. Eu acho que foi a primeira vez que me deu. Eu tentei dormir de novo. A segunda vez eu sei que eu tentava, que eu dizia, sai de mim, sai de mim, sai de mim. E a minha filha estava no quarto e ela é agnóstica. Ela não crê. E ela viu, eu acho que eu gritei, sai de mim, porque eu me acordei ela me sacudindo. E aí eu tentei dormir de novo. E a segunda vez a Fátima viu uma das crises que eu estava, que a gata estava deitada em cima de mim. A gata dorme nos meus pés. Eu tentei dormir de novo e eu senti muito fundo, muito cortante na palma das minhas mãos, na sola dos meus pés, as unhas da gata me arranhando. Mas a gata não estava me arranhando, só que eu não podia dormir. E aí eu chamei a minha irmã, porque eu me acordei suada, né? E a minha filha me pediu, levanta, porque você não vai poder dormir, e ora para Deus. E eu sei que é um tratamento comigo e é com ela, porque acho que a primeira vez que eu vi ela dizer assim, ora para Deus. Entendeu? E é difícil. Através de você, ela foi tocada. Ela foi apresentada, minha filha foi apresentada. Ela é uma guria, assim, e as colegas até riam dela, agora não, ela está fazendo educação física, mas na época que ela estava no fundamental, uma vez, ela disse amém e as gurias riram dela, porque eu abençoo ela sempre. Eu sempre profetizo na vida dela e abençoo ela. E as gurias acharam que ela estava debochando dela. Ela disse, não, eu não estou debochando. Toda vez que a minha mãe me abençoa, eu digo amém. Eu sei que a semente está viva por causa desse amém. Porque embora ela negue, eu sei que a semente está plantada. Eu também sempre digo isso. Plante a semente, que um dia ela vinga, né? Sim. Pode plante a semente. Ela germina. Só que o que eu quero dizer assim, é que a minha luta, ela está sendo... eu fui tentada acordada. Isso eu ouvi há muitos anos na igreja. Que o inimigo, o que tem poder para mim de força, eu não sou... a gente já teve aqui dentro de casa, já se viu coisa aqui. Mas só que eu não sou uma pessoa... Eu temo a Deus. É diferente. Eu tenho temor de Deus. Eu não tenho temor de outra coisa. Então, eu não dou bola. Eu ignoro isso. Só que eu senti uma coisa, que nesse 1 mês que eu tive no fundo do poço, que eu fui tentada, que eu desejo de fazer, de botar um fim na minha vida, eu fui tentada dormindo também, entendeu? Isso dá uma dor horrorosa. É horrorosa. Parece, porque eu já vi, a Vitória já tinha me falado também, ela se queixa da mesma coisa, que ela já sentiu na cama dela. Teve uma noite que eu disse para ela, tu veio no banheiro essa noite, não sei o que o banheiro é dentro do meu quarto. Eu vi quando tu veio no banheiro. Ela falou, eu não vim no banheiro essa noite. Que era uma mulher de cabelo comprido. E eu e ela, isso aí parece a paralisia do sono que a gente fala. Tanto eu quanto ela, a gente relata uma para outra conversando. E a gente sente como se uma pessoa deitasse na cama, ela fica muito próxima, chega a pesar, assim, é como a presença de um homem, vamos dizer assim, o corpo, ele se encosta na gente. É pesado para a gente se livrar e acordar daquilo. E não é historinha, entendeu? Não é história, é uma coisa que incomoda, uma coisa perturbadora, uma coisa que não é boa. E a gente sabe que existem os dois lados. Então, e talvez seja faltando alinhar o espiritual. Talvez isso seja muito forte, muito mais forte em mim, como quando a Fátima disse que estava lá em evidência, lá na igreja e foi censurada. Já aconteceu comigo. Quando eu tive casada a segunda vez, meu ex-marido era um presbítero da igreja. A Fátima não ouviu. Todo mundo sabia
que ele era um homem que ele abusava. A minha filha, eu não te disse, que eu disse, meu primeiro marido desejou minha irmã, uma mulher que não fez nada para que isso acontecesse, né? Minha mãe contou para mim, infartou de tamanha decepção que foi, sobreviveu a esse infarto, porque ela gostava muito desse jeito. Ele era um filho para ela. E ainda eu fiquei 6 meses testificando, não porque eu duvidasse delas, mas eu fiquei no último de depressão, e ele não sabia o que era. E aí eu tive desejo de me matar. E a minha filha tinha 4 anos. E ela disse, foi a segunda vez, a primeira vez ela ocultou para mim não me separar. Meu filho tinha 8 anos. Meu filho vai fazer 40, minha filha vai fazer 20, tem 25. E aí ele tentou a segunda vez quando a minha filha tinha 4. Ela tinha 6 anos. E a minha irmã não conseguiu esconder, porque a minha mãe me contou, porque ela disse assim, eu não criei 2 filhas para vagabunda, minhas filhas não são, elas não merecem isso. E foi uma decepção tremenda. Eram 25 anos, namoro, noivado, casamento. 6 anos sozinha, casei. Todo mundo na igreja pensou que aquele homem tinha mudado. Sabiam que durante 32 anos do primeiro casamento, como a gente conversou, que a gente não conhece as pessoas, Sim. ele abusava das sobrinhas dela. E ela se calou. Até o dia que ele não conseguiu. Mas eu estava dentro de casa, no domingo, a filha dele, que conviveu com 1 ano e 5 meses, até os 10 anos comigo, estava dentro do meu quarto e a minha estava tomando banho, com 21 anos. Esse homem fez furo de furadeira enquanto eu trabalhava e a minha filha ia para a faculdade e ele estava espiando a minha filha tomar banho. Como ele me prometeu, ele nunca ia tocar na minha filha, ele conheceu ela com 12 anos, ele não tocou, aquilo não foi abuso para ele. Ele só espiou, ele não tocou. Entendeu? E aí, o que eu fiz? Eu poderia ter me agarrado mais na igreja. Eu não quis mais saber. Mas eu não desisti de meu Deus e nem ele de mim. E eu continuo com os meus pastores, que gostam de mim, que me recebem quando eu visito 2, 3 vezes por ano a igreja, que oram por mim, como eu falei para ela o dia que eu estava desesperada, que eu disse para ela que eu não estava aguentando. E ela me disse, e aí eu vim aqui para dentro, e a Sandra sabia de tudo, e aí ela disse, tem que tratar da raiz, Denise. A raiz é a raiz do problema. A minha pastora me disse isso. Só que as pessoas não se conhecem por mais anos que vivam juntas, e eu sempre acreditei que o ser humano pode mudar. Eu achei que esse homem podia mudar, porque ele reconhecia que tinha pecado. Mas sempre é o risco, sempre vai ser o risco, porque, pensa bem, se nós nos surpreendemos conosco, quantas vezes nós falamos alguma coisa, nossa, como que eu fui capaz? Às vezes, quantas vezes nós nos assustamos, né? Com alguma situação, com algum comentário que a gente faz. Sim. Imagine o outro, não tem controle nenhum. Tu Agora, vê que aproveitando, uma coisa, desculpa, antes que eu me esqueça, uma coisa interessante, outra coisa que eu vi no nosso exercício é do sonho, uma coisa que chamou a atenção, do seu sonho. E você fala da cura, né? A cura do câncer. Sim, ele pode ser consequência, mas para que ele vai acontecer, vai ser provável, a gente crê, como você diz, ou aqui ou em outra dimensão, ele vai ser uma consequência a partir de um desejo maior, né? Então, veja essa cura como uma consequência. Só que é particular, é seu, né? Ninguém pode falar por você. Agora, o que vai provocar isso, essa consequência? Para você pensar. Qual é o sonho, a sua motivação, a sua meta de vida que vai fazer a diferença para trazer a consequência da cura do seu câncer? eu sei que são os pensamentos, hoje eu entendo que são os pensamentos, que eles geram sentimentos de dor, de mágoa, de desejo de vingança, ou que eu já tive muito, de desejo de morte, de desejo de miséria, de ver as pessoas pagar o que fizeram de ruim para mim. Isso, eu já não desejo mais a morte, já não desejo mais
a miséria. E eu já vi, e eu acredito na lei do retorno. Para os pais dos meus filhos, eu desejei que ele, miséria, que ele pagasse. Eu queria ver ele, que ele tinha feito para mim, era uma traição. Ninguém viu nunca a gente brigar, porque foi o álcool, ele usou o álcool para dizer que fez aquilo, entendeu? Aquilo que ele tinha desejo de fazer. E eu dizia, o homem não precisa tropicar para perder a moral. E eu desejei. E quando eu desejei, eu passei também, ele de um lado e eu do outro. E eu provei que aquilo era ruim. Hoje, quer mudar esses pensamentos. Tudo que eu quero é ter libertação disso que me faz mal. Porque os outros tudo continuam vivendo. O tá ruim é para mim. Olha, E quem é a primeira pessoa que eu então estou pensa aprendendo? numa coisa. Pensa numa Não coisa. é eu Como que que tá você bom? se vê, por exemplo, daqui a 5 anos? Como você vê a Denise de 2027? Quero uma mulher calma, tranquila e serena. Feliz. Uma mulher segura. Independente se ela, dela um dia encontrar o companheiro que ela imagina que seja, a idealização de companheirismo, sabe? Mesmo que essa mulher seja sozinha, não importa. Mas que essa mulher seja feliz, que... Meu Deus, eu olhei aquele documentário, não consegui ver todo ainda. Eu vi, meu Deus, aquela mulher discursando, palestrando, tudo que aquela mulher passou. É tão pouco perto de mim. É tão pouco o que eu passei perto daquela mulher que ela passou. E olha a força dela, né? Que ser humanos são esses? Que ser humanos são esses, né? Mas aí que está a grande sacada da vida, a gente percebe essa troca maravilhosa. Eu falo para a Fátima, na época do tratamento, eu não tive condições, enfim, né? Várias situações, eu acabei não fazendo terapia. E, na verdade, assim, eu não. Também eu passei muito mal, né? Foi um caso atípico. A minha situação foi atípica, passei muito mal, internações e tal. Mas é maravilhoso. Depois, assim, o primeiro grupo que a gente montou, assim, eu me senti muito bem. Foi muito, puxa, que gostoso, porque foi algo que eu não tive condições. Não tive condições de participar, de fazer, não tinha condições mentais, físicas para fazer, que hoje, depois de tudo isso, a gente consegue fazer, e essa troca, e a vida é isso. A vida é isso, né? Então, através do outro, eu vou me vendo, eu consigo me ver através de você, eu consigo me ver através da Fátima, essa troca maravilhosa. Então, a sua experiência, a sua força me contagia. A história da Fátima, tinha parte que eu não sabia, a gente conversa tanto, tinha parte que eu não sabia, mas isso me fortalece, maravilhoso, e é isso. E coisas que eu trago, que eu posso trazer para vocês da minha experiência, que pode fortalecer, o mundo é maravilhoso, é por isso, né? Então, através do outro, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo também. A gente não precisa, tem situações na nossa vida, né? A gente só vai aprender fazendo. Tem coisas que a gente não tem necessidade de fazer. Se a gente puder ter a sabedoria de aprender através de outro, né? Do outro, não tem necessidade da gente se machucar, né? De levar choque. Eu sempre digo assim também, algo que o outro já viveu, já errou, já aprendeu e está ali ensinando de uma forma mais leve para a gente seguir, é muito ganho de tempo, ganho de vida, se a gente tem. Então, isso é muito valioso. E uma frase ali que a Denise disse agora, que eu gostei muito, que ela disse que se vendo daqui a 5 anos, né, uma mulher feliz, realizada, tranquila, serena, e feliz mesmo se ela não tiver arrumado ninguém, mesmo se ela estiver sozinha.
Então, isso quer dizer que a Denise de agora, que está aqui, ela não está mais colocando a expectativa da felicidade dela em outra pessoa. Ela Sim. está colocando nela mesma. E quando a gente coloca a nossa expectativa de sucesso, de progresso, de felicidade, de prosperidade em nós mesmos, a gente corre atrás, a gente faz acontecer. Agora, quando a gente coloca numa outra pessoa, a gente não tem o domínio, a gente não tem como acelerar o nosso processo, porque depende da outra pessoa, não depende de nós. Exatamente. Essa parte eu gostei muito, Denise. A minha E felicidade depende de você, a minha depende de mim. vamos trabalhar esse sonho, hein, Denise? Vamos trabalhar melhor aí, hein? Eu acho, porque eu estava dando só essa. 150 quilômetros, eu acreditei em 5 meses numa palhaçada. Essa palhaçada eu não quero mais nem ouvir. Vamos trabalhar melhor esse sonho. Eu quero realmente me valorizar, ter confiança em mim, ser feliz, independente do que for. Eu preciso ser feliz por mim mesma. Isso. É difícil. Eu tenho ali pouca foto que eu tô velha. Geralmente estou indo, né? Mas por estar feliz, chorando, sim. Porque nem todo mundo vai. Tu não ri 100% a vida toda, você não tem como tu rir. Mas eu mesmo sorriso de criança, né? De moleca, assim. E eu acho, quando eu via falar, eu via tanta serenidade de calma para falar. É um conhecimento. A primeira coisa que eu ouvi aqui dentro, que eu comecei a prestar atenção, assim, quem é a pessoa mais importante? A pessoa mais importante sou eu, né? Às vezes não tem essa consciência, não tem esse conhecimento, porque eu sempre via minha mãe sempre falar dos outros. Eu acho que o modelo, como a Didi disse, o modelo deles foi muito forte, muito presente na minha vida. E ainda sei o quanto custou para ela manter essa família. Para a maioria das mulheres, as mulheres aqui não tem uma casa de uma família, muitas renúncias, muitas vezes. Mas é muito bom um lar aconchegante com família. E isso, Sim. Amor e carinho a gente teve. Privilégio Então, dos pais. Eu vou fazer uma proposta para você. Então, a Ieda depois está gravando. Hoje está gravando direitinho. Mas depois ela vai ver o vídeo também. Vai ser para vocês a proposta. Se você topa, aí, né? Que eu tinha te dito já, escrever essa carta para eles, seus pais. Escrever uma carta para eles dizendo. Eu escrevo. Dizendo tudo que você é, essa pessoa que você se tornou hoje. Essa pessoa que se tornou hoje, todas as suas conquistas. Essa minha prima, Angélica, às vezes a gente está fazendo uma festa, brincando, e aí eu falo para ela assim, quando eu digo que né, o pai e a mãe não tá só nós aqui, e eu digo assim para ela, nossa, às vezes eu até em casa eu brinco assim, e a Vitória me corrige, que ela dizia que eu exaltava muito, né? Que eu tinha uma imagem assim, e a mãe nos criou com a imagem de um Deus, de um homem que era corretíssimo, completo. Nos meus olhos eu via ele assim, até eu descobrir falhas dele quando meu filho tinha 8 anos. Um homem comum, que tinha aventuras e que tinha uma família que ele, na época dele, eles tinham muito essa coisa de que a família, a esposa, a mulher dentro de casa, a mãe dos filhos, mas que tinham as aventuras fora. E foi decepcionante para mim quando eu descobri isso. Foi horrível. E foi a primeira vez que eu enfrentei ele e cobrei isso dele, né? E aí eu digo para a Angélica assim, nossa, se meu pai me visse
tipo uma roupa, quando eu boto uma roupa, uma saia um pouco mais curta acima do joelho, porque eu não sou de me vulgarizar, mas eu gosto de usar, às vezes, quando eu saio de noite, uma coisa mais bonita e uma coisa sensual, uma coisa mais, Ah, né? E aí eu digo assim, meu pai ia se virar quantas vezes no caixão? E a minha filha, ela também, ela não. E para vocês verem que quando as poucas vezes, quando ela ia na igreja, Dia das Mães, que tinha festa e tudo, ela ia, e ela sabia como ela ia se vestir, porque ela sabia que aquela casa era santa, ali tinha que ter olha só. respeito. Ela se preparava, porque ali era diferente. Então, ela tem aquela coisa, que às vezes ela bota uma roupa e diz assim, nossa, se teu avô visse isso, ele nem sei quantas voltas ele ia dar. E aí a gente acaba rindo, né? Olha só, gurias, quando eu tinha 9 anos, ele disse para minha mãe, ela não é para ela botar mais biquíni, só maiô. Ela tá ficando grande. Aí, com 41 anos, ele já não é, eu perdi ele quando eu tinha 23 anos. Com 41, eu botei a primeira mini saia e o primeiro biquíni. Olha só. Voltei Ele a estudar com tá 41 do outro anos. lado, tá do outro lado, claro, físico, mas a imagem tá aqui, né? Tá aqui. Voltei a estudar com 41, como Né? ele sempre Tá quis que ganhando. estudasse, né? E aí, o grande desafio para mim, que eu descobri depois que era para mim mesma, que eu dizia assim, não vou morrer como doméstica. Eu não vou. Aí eu fui lá, aí quando faltava 6 meses para terminar o técnico, eu olhei e disse assim, passei, nem sei como é que eu fiz tudo isso. Vendendo cri-cri, aquele amendoinzinho, não sei se vocês conhecem, açucarado, eu levava para pagar o curso, eu vendia, Olha trabalhava só. e vendia de noite. Aí eu pensei assim, não preciso provar nada para mais ninguém. Eu sou doméstica e gosto do que faz ser administrar uma casa. Me formei, minha filha botou um anel no meu dedo e eu estou trabalhando, sou respeitada, fui babá há 5 anos, há 12 anos eu estou na casa e estou lá. E a mãe da doutora achou que eu assim, achei que ela ia perder a secretária. Eu disse, não, não vai perder, vou me aposentar aqui. Viu como às vezes a gente corre atrás do sonho errado e aí a gente sonha com algo, como eu sonhei com a minha agroindústria também, que eu já contei uma parte da história também, né? E quando você está prestes a conquistar o sonho, ou quando você alcançou a conquista daquele sonho, você às vezes vê que tudo aquilo que você tinha era o que realmente você queria. Só que você precisava provar para si mesmo aquilo, precisava chegar lá. E aí, de repente, você acorda, mas eu não sei mais se é isso que eu quero, eu acho que eu não quero isso. E aí você começa a valorizar tudo aquilo que você tem, e você começa a ser feliz com aquilo que você tem. Então, isso também é curar o nosso espírito, que a minha parte hoje, eu já toquei um pouco, assim, falando já, mesclando a espiritualidade, porque eu ia Fátima, espiritualidade. meninas, eu vou precisar me ausentar. Fátima, prossegue mais um pouco? Posso prosseguir mais uns minutos, sim. E aí, daí você depois... Vai falando. Beijo no coração, viu? Tá bom, beijo. Vai ficar gravando, depois você... Vou tirar aqui o meu somzinho. Dá mais uns 20 minutos? Isso, Combinado. Legal. Obrigada. de nada, eu que agradeço. Obrigada. Agora eu e a Denise, a Ieda vai ver a gravação depois, né? Então a gente vai continuar um pouco falando sobre a espiritualidade. O que eu estava falando ali, né? É bem importante essa parte, assim, do sonho, de ser algo que a gente almeja, e a gente, na verdade, não se identificar quando a gente atinge aquele sonho. Na verdade, foi isso que aconteceu comigo, e também foi isso que aconteceu com você. De repente, você tem ali o curso concluído, o diploma na mão,
a oportunidade de mudar de emprego, e aí você vê que você não quer mais. E isso é acordar para a vida, de certa forma, é acordar para a vida. No que eu faço, eu me sinto segura. Como técnica de enfermagem, eu sempre falei a mesma coisa para meus professores. Eu nunca me senti segura porque eu tinha medo de matar na administração de medicação. Eu nunca me senti segura. E até ouvi uma vez de um professor que ele tinha medo do técnico que era afobado e se achava seguro. Esse era o preocupante. O que tinha medo, ele não se preocupava. E eu nunca tive vergonha de assumir isso. Agora, me entrega uma casa, 2 crianças, onde eu trabalho, são 2 pisos, somos 2 funcionárias, mas eu trabalho com a colega. Quando ela chegou lá, eu já estava lá. E se a colega não tiver, eu dou conta de tudo também. Não porque eu me acho. Eu não sou superior a ela e, né, competentíssima. Não, não. Mas eu consigo me organizar para manter aquilo ali. Tanto que quando uma tira férias, a outra fica sozinha. Você se sente capaz naquilo ali. Você dá conta, né? Você tem capacidade de dar conta. E isso é algo que nos dá empoderamento. Isso que nos dá sustentabilidade, nos dá assim, uma fortaleza de que a gente realmente vai conseguir realizar aquilo. Como a gente já falou agora há pouco, né? Porque aquilo depende de mim, só de mim. Então, eu vou conseguir realizar. Se eu me esforçar, eu vou conseguir realizar. Eu sei que sou capaz. E eu, quando eu estava prestes a legalizar a agroindústria, né, e atingir, alcançar o meu sonho também, e eu percebi a grandiosidade que era aquilo. Era um financiamento de R$70 mil há 7 anos atrás. Imagina que valor que era R$70 mil há 7 anos atrás. Era um valor altíssimo. Era vários metros quadrados que iriam ser construídos, era muitos equipamentos que eu ia ter que comprar. A família não estava me apoiando muito, porque não estavam muito afim que eu fizesse a agroindústria. Era mais, hoje eu percebo, na época eu não percebia, era mais um capricho meu, tipo assim, sabe, uma teimosia. Ah, minha família não quer, agora que eu vou fazer, agora que eu vou montar minha agroindústria, agora que eu vou legalizar, agora que eu vou vender meu produto. Só que eu estava totalmente sozinha e me sentindo incapaz, porque eu ia depender de terceiros, não da família, para sempre produzir o meu produto e talvez até ajudar a comercializar ou transportar. Então, assim, não era algo que eu ia ter o domínio. Eu poderia até estar ali administrando a agroindústria e ter funcionários sem problema nenhum. Mas era algo sempre que ia me deixar, de certa forma, me sentindo assim, atarefada demais, porque eu sabia que eu não podia contar com ninguém de confiança da minha família para isso, para ajudar na administração, ajudar na entrega do produto, ajudar na produção. E aquilo foi me incomodando já nos últimos dias, quando estava perto para sair o financiamento, e daí, nesse meio tempo, eu recebi o diagnóstico do câncer, né? Então, muitas vezes, o nosso sonho, ele é um sonho que a gente carrega anos e anos e anos, e a gente quer realizar ele porque a gente quer provar algo para nós mesmos e para os outros, principalmente para os outros, porque a gente quer ser visto diferente, como eu queria ser visto como uma dona de uma agroindústria, né, familiar. Você queria ser vista como uma técnica de enfermagem, uma enfermeira. Só que, na verdade, a verdadeira Fátima, a verdadeira Denise, não queria isso. Era o ego delas, né? Era o orgulho que a gente sentia que queria isso. Porque a gente queria provar algo para alguém. E a gente não precisa provar nada para ninguém para realizar nosso sonho. Nosso sonho não precisa disso. Nosso sonho só precisa da nossa força, da nossa garra, da nossa luta e da nossa prosperidade e abundância quando a gente realizar ele. E aí, quando eu cheguei próximo a isso tudo, veio o diagnóstico do câncer, veio o financiamento juntamente com isso também, mas eu acabei desistindo.
Chorei muito, relutei muito quanto a isso também, não entendi, na época ainda não entendi, logo eu não entendi o porquê que isso estava acontecendo, que estava tudo tão próximo e tudo por se realizar e por que agora tinha acontecido isso, mas eu entendia também com a minha fé, com a minha espiritualidade, eu entendia que aquilo queria me dizer algo, e eu ia entender, mesmo que eu não estava entendendo agora, mas eu vou entender. E eu pedia muita sabedoria, muito discernimento para isso. Eu conversava muito com Deus e pedia orientação para isso. Se não era para ter a minha agroindústria, então me perdoe por eu ter, enfrentado tantas dificuldades, enfrentado minha família, pedir perdão em silêncio à minha família, meus filhos, ao meu marido, e fui com isso me libertando aos poucos. E com isso tudo foi renascendo dentro de mim uma outra parte de mim, um outro sonho, um sonho que foi o meu primeiro sonho, sabe aquele sonho que a gente tem na infância, quando a gente brinca com as amiguinhas, com as priminhas, com as colegas, e daí a gente fala assim, o que você quer ser quando crescer? Tem, né, dessas daí, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser professora, eu quero dar aula, né? Então vamos brincar daquilo que você quer ser quando crescer. Tá, lá ia nós montar uma sala de aula e a Fátima sempre era professora, né? Que era meu sonho ser professora. E esse sonho foi podado também aos meus 9 anos de idade. Eu saí da com a quarta série concluída no colégio, quarta série do ensino fundamental. Meu pai casou-se novamente nesse ano, e eu tive que mudar de casa, eu morava com a minha avó paterna, eu tive que mudar de casa, e no lugar onde eu fui morar com a minha madrasta, nova madrasta, né, a nova esposa do meu pai e o meu pai, o colégio era um pouco mais longe, e eu fui impedida de continuar meus estudos. Meu pai e minha madrasta não queriam mais que eu estudasse, porque não precisava, porque a gente era da lavoura, da roça, não precisa de estudo, vai fazer serviço da casa, vai ser dona de casa, então não precisa estudar mais. Então, eu parei de estudar na quarta série do ensino fundamental. Aí, com 12 anos, de tanto insistir, uma afilhada da minha madrasta tinha feito esse curso também pelo Instituto Universal Brasileiro, não sei se você já ouviu falar. É um ensino à distância. E aí, eu fiz o dito Instituto Universal Brasileiro. Eu tinha até há pouco tempo os livros, agora eu queimei, porque eu não quero mais nem lembrar, eu vou sempre lembrar, porque está na minha memória, não vai se apagar. Mas os livros eu queimei. Eu fiz os exames, né, na época era exames que a gente chamava, eu fazia a aula, eu fazia o exame, eu mandava para lá, eles corrigiam, me mandavam uma nota, e só que quando chegou no fim do curso, para mim ganhar o diploma, eu tinha que ir para Porto Alegre fazer 2 aulas presencial, e aí o pai podou de novo, né, não, onde é que se viu ir para Porto Alegre, minha filha, não tem nem com quem ir, não sei, e aí uma equipe de alunos com uma pessoa responsável aqui da região, ia reunir todos da região, que naquela época era bem comum as pessoas estudar pelo correio, né, como se diz, à distância, mas o meu pai não permitiu. E aí teve uma nova tentativa de eu poder realizar o meu sonho de ser professora, que uma tia minha, que era irmã da minha primeira mãe, madrasta, ofereceu para o meu pai, ela tinha 2 guris e 2 gurias, só que as 2 gurias estavam trabalhando fora, uma no banco e uma era professora, então ela estava só com os guris em casa, e ela precisava de alguém para ajudar nos trabalhos domésticos, cuidar da casa, roupa, essas coisas tudo, e uma companhia para ela. E aí ela ofereceu para o meu pai. Eu fico com a Fátima lá em casa, eu dou tudo para ela que ela precisa, roupa, comida, caderno, e aí ela pode estudar, porque é na cidade, né, mais perto do colégio. Aí, como era uma irmã da primeira esposa do meu pai, a segunda esposa do meu pai não aceitou novamente, né? Não, como que tu vai continuar mantendo vínculo com as pessoas da primeira esposa, né? Então, deu aquele atrito ali, novamente. Não, a Fátima não vai estudar mais. E aí, aquele sonho foi morrendo, aos poucos, e com 18 anos eu casei cedo,
e alimentava ainda esse sonho ainda de poder estudar depois de casada, mas aí vieram as dificuldades, a vida a dois, a conseguir as coisas que precisava para a gente conseguir viver bem e conseguir organizar a casa e tudo. E aí eu vi que não seria mais possível esse sonho. Daí a minha avó paterna me ensinou dotes culinários, né? Fazer bolacha, fazer pão, fazer cuca, fazer essas coisas, e eu comecei a vender para ajudar no dinheirinho da casa. E aí daí eu troquei o meu sonho, comecei a alimentar o sonho de ter essa agroindústria, que eu alimentei esse sonho desde os meus 20 anos até os meus 48 anos, que então eu estava prestes a realizar, e aí deu o boicote ali, né, devido ao meu diagnóstico de câncer. E aí o que aconteceu? Aquele sonho lá de antigamente, quando eu estava lá no tratamento e as minhas conversas com Deus, o que você quer de mim? Você vai me deixar sair dessa? Você vai me dar uma segunda chance? O que eu preciso fazer em troca? E aí eu tive, assim, um insight. Eu vou ter que ser um testemunho vivo de fé, de poder, de coragem, e ajudar outras pessoas a ser assim também, a mudar a sua vida, a mudar os seus hábitos, a alimentar os seus sonhos, e através dessa mudança de hábitos, de pensamentos, atingir os seus sonhos, né? Então, isso, para mim, passou a ser um novo projeto de vida, um novo sonho a realizar. E hoje, eu estou aqui, né, com a Di, dando aula, que era o meu sonho. Não sou professora em sala de aula, mas sou professora de certa forma, né? Me sinto professora. Então, a verdadeira Fátima deixou de alimentar o sonho dela lá nos 14 anos, 15, para depois, lá pelos 20, mudar o sonho dela para um outro sonho, ficar com aquele sonho, trabalhando aquele sonho durante mais 20 e poucos anos da sua vida, até os 48, para agora, hoje, aos 54, estar realizando o primeiro sonho. Então, eu sou uma prova viva que sonhos, a gente pode até deixar eles adormecer ou até desistir um tempo deles, mas o verdadeiro sonho, aquele que se identifica com a tua missão, aquele vai prevalecer, com certeza vai prevalecer. Falou sobre o ser professora. Eu me vi, porque eu comecei a falar do câncer, que eu achei que eu só ia conseguir falar em outubro de 2020, e eu comecei a falar, descobri em setembro, esperei em outubro, fiz a primeira quimio em novembro, e ali eu comecei a postar as fotos. Tem mais de 6 mil fotos. Até então era só das gatas, né? E textos que eu escrevia. E aí eu comecei a falar, eu comecei a fotografar muito para incentivar outras mulheres a reagir. E eu mostrava que se eu ia num lugar e se elas tinham condições, eu repetia muito o conselho do mastologista, que ele disse para mim que haveriam dias que não seriam bons e outros seriam melhores. Mas os dias que fossem bons, que eu me levantasse e saísse para a rua. Então, eu comecei a mostrar para elas que elas poderiam, que havia vida depois do diagnóstico do câncer. E que elas não se enterrassem vivas sem tentar. Que elas reagissem. E ali eu vi a técnica de enfermagem, a mulher que testemunhava, a técnica de enfermagem, que não matava, ela trazia para a vida. E a mesma coisa que tu relata da professora, eu relato de uma pessoa que, aos 41, primeiro foi fazer massoterapia, pensou que massagem é só deslizar as mãos. Quando eu cheguei lá e vi falar anatomia, eu disse, que é isso? Aí eu trabalhava de caseira num sítio também, e dessa vida eu só digo, eu sempre trabalhei desde os 13 anos, trabalhei em fábrica de indústria, de conserva, eu só não matei, não roubei, não me prostituí. E aí eu pensei assim, o que eu vou fazer aqui? Como era uma maneira de ajudar a sobreviver, uma maneira de mostrar a vida, da morte para a vida.
né? E aí eu nem percebi, eu tive 2 reações de quimioterapia forte, uma com 10 dias e a outra com 6 dias. Uma delas eu perdi a visão, e eu saí para fazer caminhada e perguntei se eu podia, e a médica disse que sim, foi só eu chegar em casa e eu ia desmaiar. Deu tempo de chegar nos pés da cama, e ali eu me deitei e eu fiquei, nem água não passava. Foi horrível. Mas demais, eu alternava, sempre perguntava para o oncologista se eu podia fazer medicina alternativa. Tipo, um dia a água era com gengibre, outro dia ela era com alho. Uhum. E eu nunca precisei adiar. E tomava 4 litros por dia, que não era de tomar água, eu tomava, porque se quiser me botar um catéter de primeira, e eu me pelei de medo, né? Não, me dá uma chance, eu boto uma torneira debaixo da caixa d'água e me deito lá, mas me dá uma chance, eu não quero botar aquilo. Porque eram poucas químio. E eu Sim. sabia que se eu botasse, eu ia ter que ficar fazendo 5 anos de manutenção, né? Para não obstruir. Mas ali, eu acho, não é que eu me ache, mas ali eu achei uma válvula de escape que, fazendo aquilo, eu passei pela minha trajetória sem olhar para mim, pensando em outras pessoas, em mostrar para outras pessoas que era possível continuar. Claro, a gente, dentro do grupo do WhatsApp, a gente já perdeu 2 mulheres, né? Aí, dentro do grupo, desde 2019, ele veio com outro nome, depois foi trocado. Existe coisas que a gente não consegue realizar, ou não sai como a gente quer exatamente. Está sempre chegando mulheres, e a gente está sempre comentando e falando. A minha ideia é que o dia que eu me aposentar, vai poder fazer alguma coisa maior. O importante é que, dentro da medida do possível, até então a gente está fazendo. Isso é o que importa. Falando, desmistificando isso. Porque tu deve lembrar, quando a gente era novinha, eu tenho 57, falar câncer, Deus o livre, era terrível. E em 2019 eu vi a oncologista falar no mutirão que carcinoma, câncer e tumor era a mesma coisa. Quanto mais falasse disso, se quebrava, tinha que se desmistificar essa palavra. E era uma antessala, onde parece que a morte rondava todo mundo, era gelada, era apavorante aquela situação, todo mundo ali, ninguém falava, né? Era uma coisa assim, prontos para morrer. E ali eu vi o quanto era importante falar. E ali eu vi uma pessoa que não tinha medo de errar. Eu posso errar em várias outras coisas para mim, na minha vida, mas eu achei uma maneira de amenizar também a minha dor, esquecer um pouco do meu umbigo, olhar para outras assim, e perder algumas mulheres e decepções ali dentro do grupo foi difícil de vencer, mas a gente está sempre aprendendo, né? Que nem eu aprendi com a Fátima, com a professora hoje, né? Uma história bem curta, assim, ó, reduzida. A oncologista com quem eu trabalho, ela vem de uma família toda de mulheres professoras. E aí a avó dela não queria, são de Bagé, não queria que viesse para Pelotas, porque ia se perder, as moças não podiam vir. E aí ela era menina nova, e ela foi obrigada a fazer magistério. O pai era carpinteiro e a mãe era professora. E a avó só não dominava o pai dela, os outros dias tudo ela dominava. E é muito interessante que ela conseguiu, conhecendo nos horários de ônibus, uma pessoa e perguntou, lá naquela farmácia que tu trabalha, na época do Collor, tu não estou precisando de gente para trabalhar? E o rapaz, sim, para pesar, era de manipulação na farmácia. Sai, tu vai lá. Aí ela chegou e disse para o pai dela que ela ia trabalhar na farmácia, e o pai dela começou a vigiar para ver se ela estava mesmo trabalhando na farmácia e deixou ela ir. E toda vez que ela recebia, por 6 meses, ela não tirou 10 centavos, ela entregava para ele e dizia assim para ele, compra de dólar que é para minha faculdade. E eles não aceitavam a história da faculdade. Ela tinha 2 tios, parece que na família, que eram médicos. E ela achou que não conseguiria fazer medicina. E aí ela veio e fez um ano de enfermagem.
Quando ela se formou no magistério, ela entregou o certificado para os pais. E ela disse, está aqui o que vocês queriam. Agora eu vou fazer o que eu quero. E aí não teve saída. Ela veio para Pelotas e a mãe parava mais aqui do que lá. Botaram num pensionato, vieram aqui, conheceram o pensionato e exigiram que ela tinha que ficar o quarto dela do lado da dona da casa. E foi assim que ela veio. Depois, com o tempo, então, aí alugaram um apartamento, outra irmã veio e fez sociologia, essa outra. Só que aí, ela nunca quis ser professora. É irônico, a gente ri, porque ela é uma pessoa que não deixou subir a cabeça. Ela fala muito que ela, quando foi para o apartamento, ela subiu no ônibus com um colchão enrolado com uma corda, desmontou no passar na catraca. E que ela vendia lingerie, ela vendia Avon porque ela tinha medo que o pai e a mãe não tivessem dinheiro para mandar para a faculdade dela. Ela fez 1 ano e foi trabalhar fazendo cursinho para ajudar na faculdade. E aí ela fez 1 ano de enfermagem e disse, bom, agora eu vou fazer o cursinho porque eu vi que eu tenho capacidade, eu vou. E aí ela foi para a oncologia. Hoje, ela não só é a professora da Faculdade Federal de Pelotas, como ela é a chefe da oncologia de Pelotas. Ela é a professora que nunca quis ser. Então, ela é um aprendizado. É uma troca com todas essas pessoas. Que, querendo ou não, de uma maneira ou de outra, elas acabaram se tornando. Assim como tu, que não pôde fazer aquilo que tu queria lá quando tu era jovenzinha, e que hoje nos ajuda e dá aula pra gente. E com certeza, e com certeza com muito mais entusiasmo, né, emoção, com muito mais assim, devoção, porque ser professora não é um trabalho muito fácil, assim, lidar com alunos, com crianças, mas é assim eu digo assim que é uma missão muito nobre ser professora, porque eu fui catequista, né? Então eu experimentei também um pouco o gosto de trabalhar com alunos, né? Eu trabalhei com crianças pequenas, dando catequese, como trabalhei também com crianças maiores. Eu também, depois que eu me tornei ministra da Palavra e da Comunhão Eucarística, eu tinha bagagem o suficiente para dar catequese para crismandos, né? Então, a Igreja Matriz me contratou como catequista de crismandos. Então, eu formei, se eu não me engano, 5 turmas de crismandos. E isso, para mim, também foi muito bom. Isso foi no tempo que eu ministrei. No tempo que eu estudei, no tempo que eu exercia a minha missão, né, de ministra da Comunhão e da Palavra Eucarística, eu trabalhei com catequese. E depois que eu pedi né, a retirada da minha carteirinha, eu também parei com a catequese. Mas isso tudo, claro que foi coisas que fomentou o meu sonho, e hoje eu trabalho com isso por prazer, por amor à vida, por amor à minha vida e por amor à vida de tantas outras pessoas que vão chegar a mim para buscar esse conhecimento, essa experiência. Então, isso me satisfaz muito, isso me deixa muito feliz, isso me complementa, me completa, e é algo que eu quero trabalhar para o resto da minha vida, e é algo que eu quero fazer muito mais ainda do que eu estou fazendo. Então, é a minha profissão, a minha futura profissão, porque a minha profissão de doceira, né, de agricultura familiar, de agroindústria familiar, que eu nunca legalizei, mas ainda continuo fazendo feira 1 vez por semana, né, com os meus dotes culinários, que aprendi da minha avózinha lá, e que aperfeiçoei ao longo do tempo com cursos, né, e com outras pessoas que me passaram receitas, e com a minha vontade também de evoluir, que eu fui testando novas receitas, eu continuo fazendo isso, vou ter que continuar ainda um tempo trabalhando, até pela sustentabilidade que me dá, né, mas eu não tenho, assim, vergonha nenhuma de dizer que eu vou ser, a minha profissão futura vai ser essa que eu estou abraçando agora, que é trabalhar com pacientes oncológicos, trabalhar com grupos de mulheres que precisam adquirir novos hábitos de vida, mudar os seus hábitos,
eu estou me capacitando mais para entender também como que funciona a mudança de hábitos, o que é preciso fazer para que a gente consiga realmente implementar o hábito na nossa vida, né? Para que ele se torne automático. Então, isso eu consegui aprender, mas eu tenho dificuldade em passar isso na teoria para as pessoas. Eu tenho a prática, mas a teoria eu aprendi em cursos que eu fiz, em livros que eu li. Então, eu estou achando difícil a dinâmica de passar para as pessoas, mas falando assim, espontaneamente, eu passo na maior facilidade, mas se eu tiver que criar algum conteúdo, assim, para mandar para vocês, ou algum conteúdo, tipo a Di cria ali para compartilhar a tela, então essa parte eu já tenho um pouco mais de dificuldade, mas eu creio que eu só tenho a crescer com isso e aprender, e com certeza vai ser a minha futura profissão, mentora de estilo de vida para mudar o hábito das pessoas, ajudar a mudar hábitos, adquirir novos hábitos, abolir também os hábitos nocivos, né, porque a gente precisa saber também como que a gente vai deixar de fazer o que é nocivo para a nossa saúde mental, emocional, espiritual, energética, que é as partes mais principais que tem que ser trabalhadas. E daí, de coadjuvante ainda, eu ainda dou as dicas e passo minha experiência, passo as minhas dicas e o meu aprendizado que eu tive com alimentação e atividade física. Então, o meu sonho é trabalhar com isso. Talvez eu vou trabalhar com algum e-book também, assim, que vai ensinar receitas para pacientes oncológicos, para pessoas veganas que não querem, também não querem, como é que se diz, que são alérgicas a glúten e à lactose. Então, esse também é um sonho que eu estou fomentando, mas trabalhar mais, assim, na montagem de receitas e algum ensinamento em vídeo de como fazer a receita, testar a receita, né, e aprovar, e aí passar para o livro, e talvez até conseguir fazer uma mentoria nesse estilo, alimentação e atividade física, que também é muito importante e me ajudou muito a melhorar a minha autoestima, né, a minha coordenação motora, a minha coordenação cognitiva, né? Então, tudo isso tem muito a ver com a minha alimentação, com o meu cuidado com a alimentação, hidratação, sono, com o sono também e com a atividade física. Então, são coisas muito importantes que a gente precisa cuidar muito. Então, a nossa vida, né, é um mistério, o nosso corpo é um mistério. Tudo está interligado. E se a gente não se conectar em tudo o que temos e fazer isso funcionar de forma harmoniosa, a gente não consegue alcançar os nossos objetivos. Então, é isso que eu quero trazer para as mulheres, essa consciência, que não adianta você só cuidar da sua mente, só cuidar do seu emocional, ou só cuidar do seu espiritual, não cuidar do seu corpo e da sua alimentação, ou vice-versa, você só cuidar da alimentação e do corpo e não cuidar da cabeça e do emocional e do espiritual. Então, quem sabe, um dia, a Denise, que sonhou também ser enfermeira, não vai ser enfermeira também, o dia que ela se aposentar como é que se diz, rainha do lar, né, que administra lares. Quem sabe ela se aposenta e ela se torna enfermeira de almas, talvez, né? Enfermeira de espírito, né? Não precisa ser a enfermeira que vai injetar o remédio na veia, né? Pode ser a enfermeira que vai injetar um ânimo no espírito, uma luz, uma energia, um sopro de espírito. Então, pensa bem, vamos alimentar esse sonho, vamos trabalhar essa parte também, né, esse amor próprio interno ali, essa autovalorização e deixar o nosso sonho fomentando, né, não matar nossos sonhos e entregar na mão de Deus, porque Deus sabe o que Ele preparou para nós, né, então Ele preparou coisas maravilhosas para nós. Nós que às vezes não estamos prontos para entender, então Ele adia um pouco mais.